Olá, senhores, bom dia, tudo bem com os senhores? Estamos aqui domingo, 10 horas, para mais uma live. Seja bem-vinda, Fran, bom dia, bom domingo. E a live de hoje é uma live que vai falar sobre os relacionamentos. Vamos aprofundar essa questão dos relacionamentos. Vou falar aqui, o tema da live é: seu parceiro é a sua atitude. O seu parceiro é a sua atitude. Vou dar aqui vários exemplos, vocês vão entender. É uma ideia simples, mas é uma ideia profunda, né, senhores? Vamos aprofundar essa questão. Qual é o objetivo da live? Sempre o objetivo da live é a consciência, é promover uma conscientização. Nós temos a consciência, que é essa consciência fisiológica, que é essa consciência da sobrevivência. Nós estamos vivos, então nós estamos conscientes. Então nós temos essa consciência, que é a consciência da sobrevivência, consciência fisiológica. Mas existe uma consciência, que é a consciência psicológica, que ela precisa ser expandida. Então, como é que nós promovemos essa expansão da consciência? Nós promovemos unindo os conhecimentos. Então, conforme você vai unindo o conhecimento, então, a cada live, a cada dia, né, a cada livro, a cada experiência, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e nós vamos unindo esse conhecimento numa conscientização, que é esse processo de expansão da consciência, que é uma espécie de iluminação interna. Né? Quando é que nós atingimos essa conscientização? Quando nós atingimos esse estado de iluminação interna, quando nós acendemos essa luz e temos mais clareza do que nós estamos vivendo. Então nós vamos vivendo os relacionamentos, mas sem uma reflexão sobre aquilo que eu estou vivendo. Então nós vamos vivendo o dia a dia, nós entramos no hábito, no cotidiano, e vamos ali meio no automático. Nós vamos no automático vivendo isso sem uma consciência sobre aquilo que eu estou vivendo. Então o que seria essa consciência? Essa consciência é como se eu me olhasse vivendo. É como se eu colocasse diante de mim um espelho. Daí até a própria palavra reflexão. A palavra reflexão, ela vem de reflexo, reflexo no espelho. Então, o que é a conscientização? Ela vem por essa reflexão, quando você se vê vivendo. Então você você conheceu o seu parceiro, a sua parceira, você começou o relacionamento e você foi vivendo isso um dia após o outro, mas não há uma consciência disso que você vive. Você tem algumas noções, o meu casamento é assim, o meu namoro é assim, o meu parceiro é assim, a minha parceira é assim. Você tem algumas noções, mas falta a união do conhecimento numa conscientização maior, para que você expanda a consciência e aí sim você consiga lidar com os problemas, lidar com as dificuldades, lidar com aquilo que a gente chama da psicopatologia. E nós temos dificuldade de encarar essa psicopatologia no relacionamento, porque o relacionamento é o lugar do afeto, é o lugar do amor, é o lugar da troca, é o lugar da parceria. Então é fácil a gente admitir assim: eu tenho uma síndrome do pânico, né? A gente admite isso. Eu tenho uma depressão, a gente admite isso. Não é muito fácil admitir isso, mas a gente admite. Eu tenho uma síndrome do pânico, eu tenho uma depressão, eu tenho uma fobia. Eu tenho uma fobia social, quando eu vou falar em público, eu tenho uma dificuldade de falar em público. Eu tenho uma timidez. Então, nós até admitimos essas psicopatologias, essas problemáticas. Mas quando nós vamos pensar o relacionamento, pelo fato do relacionamento ser o lugar do afeto, ser o lugar do amor,
Então nós temos dificuldade de pensar que é exatamente ali, no lugar do afeto e no lugar do amor, que vai existir uma psicopatologia, que vai existir uma problemática, que vão existir sintomas. Então nós temos uma resistência em olhar os relacionamentos, em olhar as parcerias que são feitas, as escolhas amorosas que são feitas como oriundas de um certo pacto que é mais doentio, de um certo pacto que é mais problemático, que é mais sintomático. E aí é isso que nós vamos falar, né? Então, como é que nós podemos descobrir isso que é problemático? Nós vamos descobrir através desse outro. Então, o outro é a sua atitude. Quem é esse outro? Esse outro é o seu parceiro, é a sua parceira. Então, é a live toda sobre isso e eu vou explicar esta questão para que vocês entendam. Mas André, você está então acabando com o amor? Não, eu estou mostrando o que nós fazemos nesse âmbito afetivo e amoroso da nossa vida. Eu estou mostrando o que nós fazemos, o que nós praticamos com isso. Ah, mas aí, André, e o amor? Aonde vai estar o amor? Onde vai entrar o amor? No final da live eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o amor, né? O que acontece? Então, eu não estou acabando com o amor, estou mostrando o que nós fazemos nesse âmbito afetivo e amoroso da nossa vida, que tem esse aspecto patológico, psicopatológico. E para desvendar esses pactos, esses arranjos mais patológicos, nós vamos usar o outro como um reflexo de nós mesmos, né? Sempre essa ideia, a frase, né, que eu mais gosto em termos de relacionamento, que é uma frase cortante do Jung, né? Uma frase cortante, que é uma frase sensacional, que é a frase: o seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. O seu parceiro é o reflexo da sua alma no espelho. André, você tá por fora, André, você tá por fora, você não tem a menor noção. Meu parceiro, minha parceira não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Eu sou água, ele é óleo, não tem nada a ver. É completamente diferente. Se fosse assim, você não teria escolhido este parceiro, você não teria escolhido esta parceira. Então, se este parceiro, se essa parceira está na sua vida, é porque existe algum tipo de encaixe, e é esse encaixe que nós vamos entender aqui através da atitude do outro. A atitude do outro, né? O seu parceiro é a sua própria atitude. Então, essa atitude que você vê que o outro faz e pratica, eu vou dar vários exemplos aqui, vocês vão entender, vocês vão perceber que é uma ideia simples, mas não deixa de ser profunda. Aquilo que o seu parceiro faz, a atitude do seu parceiro que você se queixa, que você não gosta, que você reclama, essa atitude que ele faz e que você não gosta é a sua própria atitude. André, tô sentindo que essa live vai doer. Não vai doer porque a consciência não dói. A consciência mostra das dores que nós praticamos na nossa vida. A consciência ela é só uma luz que nós acendemos no quarto escuro e olhamos e encaramos ali o que está e sempre esteve. Tem gente dizendo aqui, não é possível uma coisa dessa, André. É possível. Você escolheu e você não escolheu por acaso, né? Isso é fundamental, essa questão de que nós não escolhemos por acaso. Uma coisa que atrapalha um pouco
da gente entender isso é o seguinte, as pessoas dizem assim, não é isso o que eu quis, esse não é o meu, o que eu estou vivendo não é o que eu quero, não é o meu desejo. Verdade, concordo com você. Então o seu desejo profundo é de viver uma outra coisa diferente disso que você está vivendo. Legal, tá bom. Só que a hora que você vai viver, a hora que você vai agir na vida, a hora que você vai escolher, a hora que você vai viver as suas experiências, você vive desta forma. Então uma coisa é o que você busca, o que você faz na sua vida, e a outra coisa é o seu desejo profundo. Então como é que você pode ir atrás desse desejo profundo e realizar esse desejo profundo conscientizando esses arranjos patológicos que você pratica sem perceber, sem ter a consciência? Gente, a maior parte do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas é inconsciente. Nós temos uma ideia de que nós temos plena consciência de tudo que nós fazemos. Não é assim, não é assim. Não tem como a gente quantificar isso, mas assim, lançando mão de uma porcentagem, seria mais ou menos assim, 10% do nosso comportamento é consciente, 10% das nossas escolhas é consciente. O restante não, né? O restante são coisas que nós fazemos, que nós praticamos e não temos consciência disso que nós fazemos e disso que nós praticamos. Então, qual deve ser o nosso trabalho, qual deve ser o nosso esforço de expandir essa consciência para que a gente perceba aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos e não nos damos conta. Para quem acha assim que não sou eu que escolho, André, eu não escolhi, eu fui escolhido, não tem nada a ver esse negócio de escolha, eu vou dar aqui 2 exemplos, tá? 2 histórias para vocês entenderem como é que nós escolhemos. Então, uma paciente uma vez disse que ela entrava no escritório onde ela trabalhava e nesse escritório tinha ali um homem que sempre a recebia muito bem, de uma forma muito acolhedora, de uma forma muito afetiva, era um homem simpático. De vez em quando ele a presenteava com algum bombom, com flores, com alguma coisa. Então era um homem que tinha um desejo por ela, ele tinha ali um interesse por ela. E era um homem assim, mais afetivo, um homem mais dado, que fazia uma ponte na direção dela. E lá no fundo era um escritório com muitos profissionais ali da área dela. E então muita gente ali circulando, mas lá no fundo do escritório tinha um homem estranho. Um profissional, fazia parte da equipe ali, mas um cara mais estranho, um cara que não se relacionava muito com os colegas, um cara mais quieto, de poucas palavras, e um perfil mais frio, né? Um homem que não era afetivo, não era simpático, uma pessoa mais fechada. Então ela tinha essas duas, né? Ela tinha esse homem que já ao entrar ali ela já era muito bem recebida e muito bem acolhida, mas ela tinha esse cara lá no fundo do escritório que era um cara estranho, um cara esquisito. Quem que ela foi escolher para namorar, né? Ela foi escolher o esquisito lá do fundo, em pouco tempo ela engravidou dele, e então a vida dela se viu toda enlaçada neste relacionamento com esse homem estranho, com esse homem esquisito. Então, ela escolheu, ela tinha outras possibilidades na vida. Uma coisa que as pessoas falam muito assim, não, eu não tive escolha, foi o que apareceu para mim. Não, o seu radar não apita para outras pessoas. Você está entendendo? Sabe aquela coisa do radar? Pi, 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 pi. Daí de repente tem alguém que o seu radar apita.
O seu radar identifica aquela pessoa, é uma identificação. Então existem outras pessoas ao seu redor, mas que você nem percebe, que você nem se sente atraído, que você nem busca, que você nem se dá conta. Por quê? Porque o seu radar vai buscar esse tipo de escolha para que o outro pratique uma atitude que é exatamente a sua própria. Eu vou explicar tudo isso. Então, no caso dessa paciente, ela fez essa escolha. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Um paciente, ele, num período da vida dele, ele estava envolvido com duas mulheres. Né? Ele estava envolvido com duas mulheres. Ele não propriamente assim namorava essas duas mulheres, mas ele de vez em quando saía com uma, de vez em quando saía com outra. E a vida dele ficou um tempo caminhando com essas duas mulheres. E ele então começou a fazer uma escolha ali de quem que ele iria escolher para namorar mais sério, para um compromisso maior no futuro. E realmente a mulher que ele escolheu, ele acabou casando. Então ele descrevia essas duas da seguinte forma. Uma mais empobrecida. Empobrecida não estou falando aqui no sentido de dinheiro, não. Estou falando no sentido psíquico, emocional. Uma mais assim apagada, mais fechada. Uma mulher que não era afetiva. E uma outra mulher que, quando eles saíam, ela praticava um gesto que ele gostava muito, que assim, ele parava o carro para eles conversarem, namorarem, e ela tirava os sapatos e colocava os pés no painel do carro. Ele achava isso lindo. Ele falou assim, nossa, que coisa bonita. E ele achava um gesto assim, um gesto de mais liberdade, né? Um gesto de mais assim, intimidade. Ele gostava desse gesto que ela fazia. E só que era uma mulher com mais liberdade, era uma mulher com uma profissão mais forte, uma mulher com uma produtividade assim, profissional grande, uma mulher que a profissão exigia que ela fizesse de tempos em tempos viagens. Então o que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele falou assim, nossa, essa mulher ela vai botar chifre em mim, essa mulher ela não vai criar um vínculo de afeto comigo. A outra, que é mais fechada, que é mais empobrecida, que é uma mulher que não é afetiva, aquela outra vai fazer um vínculo comigo. Então, olha como nós escolhemos, né? E é claro que ele, por ter um perfil mais controlador, ele gostou dessa mulher que iria dar a ele mais dependência. Ela iria fazer um vínculo com ele, não de afeto, mas um vínculo de dependência. Ela iria depender dele emocionalmente, financeiramente. Então ele gostou, ele fez essa escolha por esta mulher. Então, depois de muitos anos aí, ele ainda faz, de vez em quando, uma reflexão sobre essa escolha que ele fez. Então, somos nós que escolhemos, isso é fundamental. Por que é fundamental? Mas, André, por que você insiste tanto nesse ponto de que nós escolhemos? Para que você se responsabilize pela sua vida, para que você não se coloque como vítima da sua vida. Isso é fundamental. Então vamos entender isso, vamos entender essa questão de que o seu parceiro é a sua atitude. O seu parceiro é a sua atitude. André, o que você está querendo dizer com isso? Vou dar vários exemplos, vocês vão entender. Então vamos pensar aqui uma atitude de desprezo e indiferença. Então o seu parceiro, a sua parceira, eu estou analisando aqui casos, vou pegar vários casos, vários tipos, tá? Para que vocês entendam, vou dar vários exemplos para que vocês entendam isso. Então imagine uma atitude de desprezo e indiferença. Mas André, nós temos várias atitudes. De manhã eu sou de um jeito, à tarde eu estou de outro jeito, nosso humor varia,
Mas eu estou falando aqui de uma atitude que é uma atitude mais permanente, de uma atitude que é a forma mais contínua e constante do seu parceiro, da sua parceira se colocar no relacionamento com você. Então, claro que nós oscilamos ao longo do nosso dia, o nosso humor varia, eu acordo de um jeito, na hora do almoço eu estou de outro jeito, à noite eu estou de outro jeito, mas existem traços mais permanentes na nossa atitude, e é dessa atitude que eu estou falando dessa atitude que persiste, dessa atitude que perdura. Então vamos imaginar que o seu parceiro, a sua parceira, tem assim uma atitude de um certo desprezo em relação a você, uma atitude de uma certa indiferença. Vamos imaginar que você fique mais invisível na vida do seu parceiro. Entendeu? Você fica invisível. Ele organiza a vida dele, ou pode ser uma mulher também, ela organiza a vida dela, mas ela não se volta, não há um olhar para você. Então você fica ali num lugar de invisibilidade, você fica invisível nesse relacionamento. Bom, essa é uma atitude que o seu parceiro tem, que a sua parceira tem, que te desagrada. Você não gosta disso. Mas esta atitude, olha o tema da live, o seu parceiro é a sua atitude. Então essa atitude que você vê fora de você, que você vê no outro, é uma atitude que você, na interioridade, você pratica com você mesmo. Você é indiferente a você mesmo. Você se deixa invisível para os seus melhores valores, para os seus melhores projetos. Você não dá uma credibilidade a você mesmo. Você não se volta para você mesmo. Então essa atitude que está fora de você, que te incomoda, né? Isso dói, é uma pedra no sapato que toda vez que você pisa dói, porque é uma atitude que não é uma atitude do afeto, da parceria, da dupla, que é o que um relacionamento deve ser. O que um relacionamento deve ser? O relacionamento deve ser perfeito? Não é isso, perfeição não existe. Mas um relacionamento ele deve ter uma boa parceria, ele deve ter diálogo, ele deve ter conversa, ele deve ter troca. Uma hora um faz, outra hora o outro faz. Então, essa colaboração mútua. Então, esse é um tipo de atitude que não há essa parceria e que você fica invisível. Então, você precisa perceber que esse outro funciona como um espelho. Então, aqui é sempre essa ideia da gente tratar o outro como uma extensão de nós mesmos. Mas André, por que você fala assim? Por que você fala assim? Porque se esse outro não tivesse nada a ver com você, você não o escolheria. Não dá para você falar assim, não, meu parceiro é assim, ele tem essa atitude, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver com isso, seu parceiro é a sua atitude. O seu parceiro é a sua atitude. Estão dizendo aqui que estou tentando processar a informação. Estou tentando processar. Isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o processo de conscientização, né? Pouco a pouco. A conscientização ela é gradual, ela é um processo. Nós vamos dando passos e ela é gradual. Mas André, eu não posso enxergar tudo de uma vez? Uma iluminação absoluta e eu enxergar tudo de uma vez? Nós não aguentaríamos tanta consciência assim, nós fugimos dessa consciência, né? Então, a forma que nós temos de lidar com ela é essa forma gradual e progressiva. Nós vamos progredindo para que a gente vá fazendo essa união do conhecimento e unindo o conhecimento a gente expanda a consciência. Tudo bem? Então essa questão assim, minha esposa, André, minha esposa não é parceira, minha esposa não me ajuda, a minha esposa não colabora, a minha esposa não me vê,
André, a minha esposa, quando ela vai fazer carinho em mim, ela faz carinho com um dedo só, com a ponta da unha, assim. E a unha, ela é desconfortável, né? Ela agride, ela faz ferida. Então, assim, sabe, então você vê só a ponta, só o dedo. Quer dizer, é uma relação fina, tênue, não é um... A minha esposa, ela não chega com o abraço, com a mão toda, é só um dedo e a ponta da unha para fazer um cafuné na minha cabeça, assim. Então é tão assim, tão pouco o que ela me dá, é tão pouco o que ela me dá. Então, o seu parceiro, a sua parceira, é a sua atitude. É tão pouco o que ela me dá, é tão pouco o que você se dá, é tão pouco olhar que você tem para você mesmo, é tão pouca consciência que você tem dos seus valores. Você não se acolhe, você não se vê, você não reconhece a mulher que você é e o homem que você é, a mulher que há dentro de você e o homem que há dentro de você. Então, este outro, esse parceiro que você se queixa desta atitude que ele está fazendo com você, é exatamente a sua própria atitude que você pratica com você mesma, né? Tudo bem? Vamos lá. Eu estou dando exemplos aqui, exemplos mais patológicos, para que a gente tome consciência desses arranjos patológicos e vá percebendo isso. Então, o que o outro faz a você é o que você faz a si mesma. O que o outro faz a você, dentro da parceria amorosa, é o que você faz a si mesmo. Então, vamos pegar aqui um exemplo mais patológico, que é um exemplo da agressividade, que é esse parceiro, pode ser um homem, pode ser uma mulher agressiva com o homem, ou como também pode ser o homem agressivo com a mulher. Então, essa agressividade, eu sempre falo aqui que existem dois tipos de agressividade, né? Essa agressividade mais explícita, que é a pessoa que quebra coisas, a pessoa que xinga, né? A pessoa que bate porta, então chuta coisas, né? Então essa agressividade, a pessoa que faz a própria agressão física ao outro, então é uma agressividade que você bate o olho e você fala, nossa, essa pessoa é extremamente agressiva. Agora existe um tipo de agressividade que é uma agressividade velada, que é uma agressividade que ela não está aparente, ela não aparece. Então você precisa ter uma acuidade maior, né, uma profundidade maior para você perceber essa agressividade, que ela é uma agressividade mais sutil, ela é uma agressividade mais difusa, ela está difundida no dia a dia, no cotidiano ali, e ela não aparece muito. Então, às vezes, né, são homens que não têm uma atitude agressiva, ou mulheres que não têm uma atitude agressiva explícita, mas, por exemplo, ficam muito em silêncio, né, não conversam, não falam, não dialogam, não fazem essa dupla, essa parceria, traem, né, agridem o outro através da traição. E também palavras colocadas que às vezes não são palavras de um xingamento, a pessoa não está xingando, mas ela está fazendo com as palavras, ela está fazendo uma retirada da autoestima de você, né? Então é uma fala que retira os valores. Né? Mas por que você quer fazer inglês? Você não vai conseguir mesmo, né? Então assim, é uma fala que, mas você é tão fraca, né? Então é uma fala que vai tirando essa autoestima. A língua, ela é um chicote, ela dói, né? Ela causa ali essas dores. Mas aqui é importante que você perceba que este outro, o seu parceiro, ele é a sua atitude. Esse é o tema da live.
O outro, seu parceiro, ele é a sua atitude. Então, essa atitude que você não gosta, essa atitude que te desagrada, que o outro faz com você, é o que você pratica com você mesmo, né? Então são esses ataques, é esse não reconhecimento à sua própria autoestima. Então é essa desvalorização, essa falta de credibilidade que você pratica com você mesmo, né? Então essa queixa, eu não sou atendido pelo outro, eu não sou servido, eu não sou acolhido, então é você que não se atende, é você que não se serve. Você vê, eu não estou dizendo que o outro não tem uma responsabilidade por essa atitude que o outro está fazendo, que é uma atitude danosa, que é uma atitude ruim. O outro é responsável pelo que ele está fazendo. Não estou isentando aqui o seu parceiro, a sua parceira da responsabilidade. Ao contrário, ele tem total responsabilidade sobre isso. Mas eu estou pedindo para você se aprofundar um pouco mais, para que você perceba esse outro como um espelho de você mesmo. Isso é fundamental, que você perceba que você não é, porque senão você vai ficar só se vendo como vítima na história. Olha o que o outro faz comigo. Tá bem, ele faz isso com você, é verdade, mas você precisa perceber que isso coexiste dentro de você. Né? Que essa atitude que o outro pratica, que você não gosta, que te desagrada, isso coexiste dentro de você. Só que é claro, para você perceber isso, você precisa se aprofundar e fazer essa expansão da consciência. Sempre a live, eu vou construindo a live aqui com vocês para promover uma interiorização, né? Quem acompanha as lives deve estar percebendo isso. Eu tento tirá-los do externo, eu tento tirá-los do social para que vocês percebam mais essa interioridade, para que vocês percebam que essa causa é interior. Então, eu estou tentando tirar vocês desse aspecto mais social do relacionamento e trazê-los para uma consciência maior. Porque é claro que se você perceber que essa atitude do outro, ela também é a sua própria atitude, o que vai acontecer se você tomar essa consciência? Você vai começar a querer transformar isso não no outro. Olha que interessante, né? Olha o ganho disso. Então você vai querer transformar isso não no outro, não no seu parceiro, não na sua parceira. Você vai querer transformar isso onde? Dentro de você. Bom, então se o que o outro faz comigo é um reflexo da minha própria atitude, aonde eu tenho que transformar isso? Não é no outro. Então eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, brigando com o outro, tentando fazer com que o outro se comporte de uma forma diferente, que é uma atitude muito comum nos relacionamentos. Atitude muito comum nos relacionamentos, você tentar transformar o outro. Se você pegar essa energia que você está jogando para transformar o outro, para querer que o outro seja diferente do que ele é, e jogar para conscientizar a si mesma e as atitudes que você tem com você, aí você disparou a transformação do seu relacionamento. Porque a hora que você evolui, o outro ele vai ter que te acompanhar. Né? Porque se você dispara a sua evolução, se você melhorou na atitude que você tem com você mesmo, o outro ele vai ter que te acompanhar. Então a questão não está no outro, não é que você vai ficar dando murro em ponta de faca, tentando fazer com que o outro não pratique aquilo, mas você vai mudar o seu posicionamento. E ao mudar o seu posicionamento, o outro tem que se posicionar de uma forma diferente. Mas a mudança ela vem de dentro para fora. Toda mudança vem de dentro para fora. Toda transformação ela é feita de dentro para fora, da conscientização que você tem dentro de você, e isso vai irradiando transformações para fora de você na sua vida social. Então, estão dizendo aqui, perfeito, estou começando, uma luz no fim do túnel está começando a existir. É isso aí, essa luz é a luz da consciência que nós vamos iluminando. Tudo bem? Vamos lá. E
Vamos pensar aqui um exemplo mais saudável. Por exemplo, um parceiro mais afetivo, um parceiro mais construtivo, que sustenta mais uma intimidade, porque, gente, uma das coisas mais difíceis no relacionamento é a intimidade. Né? A pessoa acha assim, como a gente dá beijo na boca, como a gente transa, como a gente teve filho e tudo mais, nós somos íntimos. De maneira nenhuma. Um casal ele pode ter 6 filhos, ele pode ter vivido a vida durante 30 anos dormindo na mesma cama e não ter intimidade. Né? A intimidade ela é uma conquista que o casal vai caminhando nessa direção a partir do momento em que eles vão se colocando nessa parceria, nessa troca. Então é um esforço para você tentar falar a mesma linguagem do seu parceiro, da sua parceira. E isso é um esforço, isso é um trabalho mesmo que exige do casal e o casal precisa estar disposto a isso. Se um não está disposto a isso e o outro também não, então não tem como existir essa parceria. Não há disponibilidade de se trabalhar essa questão. Uma DR, né, discutir a relação, é algo super difícil. Não é fácil para ninguém, nenhum casal tem fácil. Que ótimo, que delícia. Eu e o meu parceiro, nós vamos ter uma DR hoje, agora à tarde, domingo à tarde, vai ser sensacional. Claro que não, é difícil para todo mundo isso, né? Discutir relação, dificílimo, dialogar, dificílimo. Só que se o casal fizer esse movimento, fizer esse esforço, é claro, um relacionamento amoroso, as cartas precisam estar na mesa, você não pode ficar com cartas na manga, escondendo o que você sente, escondendo o que você pensa. Se alguma coisa aconteceu que você não gostou, você precisa dizer, eu não gostei. Então, essa intimidade vai sendo desenvolvida. A maior conquista num relacionamento é a intimidade. E a intimidade ela só se dá com a confiança. Sem confiança não há a possibilidade do casal desenvolver a intimidade. Então vamos imaginar aqui então um exemplo mais saudável, que seria o parceiro mais afetivo, que segura e sustenta mais a intimidade, que faz mais a dupla, a parceria, um casal que te acolhe, né? um casal não, um parceiro que te acolhe, que faz esse movimento na sua direção. Então isso significa que você também tem essa atitude dentro de si, que você também se acolhe, que você também tem uma intimidade com você mesma, né? Que você também tem esse afeto por você. Por isso que a questão fundamental do relacionamento, do amor, é a questão do reconhecimento, né? Se você tem uma boa relação com você mesmo, se você percebe a mulher que você é, os valores que você tem, se você elevou a sua autoestima, se você percebe o homem que você é, o valor que você tem, então a possibilidade de você fazer uma escolha amorosa melhor, mais saudável, é muito maior. Né? Por quê? Porque você tem isso mais resolvido dentro de você e aí, consequentemente, essa escolha amorosa ela vai refletir essa relação que você tem com você mesmo. Né? Então, a live de hoje, o seu parceiro é a sua atitude. O seu parceiro é a sua atitude. Se essa atitude é positiva, então você tem essa atitude positiva também na relação com você, na forma que você se relaciona com você mesmo, com a sua intimidade e com os seus valores. Se essa atitude que o seu parceiro tem é negativa, então você também tem essa atitude negativa na relação com você mesma, com os seus valores e com a sua intimidade. Né? Então vamos lá, outros exemplos. Existe um tipo de relação que se dá assim, é o desejante. O que é o desejante? O desejante é aquele que deseja o outro, né? Ele está o tempo inteiro desejando o outro. E o outro é o desejado.
Mas qual é o problema do desejado? O problema do desejado é o que o desejado não deseja. Ele só quer ser desejado. Entendeu? Então ele quer receber o seu desejo. Mas ele não deseja. É uma atitude fria. Né? Uma atitude fria. Então, se um se coloca como desejante, quando que a gente vai se ver? O que nós vamos fazer hoje à noite? Nossa, será que ele vai ligar? Será que ele não vai ligar? Que ele não mandou uma mensagem? Que horas que ele vai mandar mensagem? Então você fica desejante do outro. Quando você se coloca muito desejante do outro, o que acontece com o outro cruza os braços. Por que ele cruza os braços? Porque você já está fazendo o desejo por você e por ele. Você já está desejando tudo. Então ele não precisa desejar nada. Então ele se acomoda nessa posição e fica sendo desejado. Então essa atitude dele de ser desejado é exatamente esse movimento que você faz, né? O quanto você fica buscando o desejo dele. Você quer o desejo, você quer que ele te olhe, você quer que ele te perceba, você quer que ele te veja. Então você fica se buscando através do outro e se esquece de si, se esquece das suas coisas, se esquece dos seus projetos. Você é aquela ideia de colocar o outro no centro da sua vida. Você coloca o outro. Ah, mas André, não é legal isso, eu colocar o outro no centro da minha vida? Claro que não. Por quê? Porque a hora que você coloca o outro no centro da sua vida, você fala assim, eu só posso ter prazer com o outro. Eu só posso fazer com o outro. Eu só posso ser feliz com o outro. Tudo é através do outro. Eu só posso viver alguma coisa se for através desse outro. Então você se distancia dos seus projetos, você se distancia dos seus desejos, dos seus prazeres. Você não tem propriamente um trabalho e um esforço num sentido de tratar a sua própria individualidade. Você não se vê, você só se vê através do outro. Então, você não pode fazer um curso, porque o outro não vai estar junto nesse curso. Você não pode fazer uma viagem, você não pode ter amigos, sair com os amigos sem o outro. Por quê? Porque você só funciona, a sua vida só funciona em função do outro. O outro é um sol e você é um planetinha girando ao redor deste outro. Então, essa atitude, né, de colocar toda a importância fora de você, de colocar toda a importância no outro, daí você fala assim, mas o outro é egoísta, ele só pensa nele, ele só vê ele próprio. E você é egoísta com você mesma. Por quê? Porque você não se dá nada, você não se vê, você não se percebe. Ao colocar o outro como centro, você se tirou do centro da sua vida. Então você está sendo egoísta com você mesmo. Você não se proporciona nada, você não se promove nada, você não trabalha para a sua evolução, você não trabalha para o seu desenvolvimento, você só vive em função do outro. Então você se colocou num papel secundário. E aí você reclama isso no outro. Você fala assim, mas o outro está me desprezando, o outro não me dá importância. Que é exatamente esta atitude que você está tendo com você mesma. O outro é a sua atitude. Tema da live de hoje, o outro é a sua atitude. Então vamos imaginar aqui um parceiro ou uma parceira que seja mais tímido, que seja mais travado, que não gosta de sair, né? Uma pessoa mais fechada, mais fria, que não gosta de dançar. E aí você diz assim, André, não, essa você não me pega não, porque é o seguinte, eu gosto de dançar, eu sou super sociável, eu adoro, né? Eu adoro música, eu adoro as pessoas, o meu celular está sempre tocando. Então você diz assim, este outro, essa atitude deste outro não tem nada a ver comigo, mas você é assim, esse fechamento, você é assim na relação com você mesmo. Talvez você não seja assim nesse âmbito mais social da vida,
mas você tem essas travas, você tem esse fechamento, você tem essa frieza nessa relação com você mesmo. Então nós temos que entender isso, esse outro, esse parceiro é a sua atitude nesse âmbito mais profundo e não só no âmbito da aparência social da questão, né? Senão você fica só numa visão aparente da questão. Um parceiro mais fraco, um parceiro mais inseguro, né? Um parceiro que tem dificuldade de dirigir a própria vida, tomar decisões importantes, um parceiro sem atitude, né? Vamos dizer assim, um homem mais fraco pode ser também, né? No caso da pessoa que está aí do outro lado ser um homem, pode ser uma mulher mais fraca, né? Nesse sentido, uma mulher que não dirige a própria vida, uma mulher que não tome decisões importantes. Então você diz, bom, mas essa pessoa não tem nada a ver comigo, né? Então quando você escolhe um homem, um parceiro mais fraco, né? Que ele acaba sendo um homem mais fraco, ou que ela acaba sendo uma mulher mais fraca, fraca na atitude, fraca nos posicionamentos, fraca nas decisões, uma pessoa que não dirige a própria vida, você não tem. Então o que acontece? Como que você, que é mulher, pode ter a consciência da mulher que você é? Você pode ter a consciência da mulher que você é através do homem que você tem. Então, se esse homem é forte, se esse homem é afetivo, se esse homem faz uma boa ponte, né, de vínculo com você, então esse homem ele vai exigir de você também a mulher que você é. Então é através do outro que você tem consciência da mulher que você é. No caso, né, do homem é a mesma coisa. A sua parceira mulher, se essa mulher é afetiva, né, se essa mulher é uma mulher com muita vida, ela vai também puxá-lo no sentido de você colocar no relacionamento esse homem que você é. Então esse outro, quando ele é mais saudável, quando ele é mais forte, quando ele é mais atuante, ele puxa em você a consciência da mulher que você é e do homem que você é. Agora, se você escolher um homem mais fraquinho, uma mulher mais fraquinha, você não terá consciência do homem que você é e da mulher que você é. Então você vai ficar sem a consciência, sem essa contrapartida. Então muitas vezes essa escolha para uma pessoa mais empobrecida é para evitar essa contrapartida, porque assim eu vou ser menos exigido, porque assim eu não vou ter que me colocar tanto no relacionamento, porque assim eu não vou ser exigido como homem, eu não vou ser exigido como mulher. Então o outro não vai demandar nada de mim e eu também não vou ter esse esforço, esse trabalho de ir na direção do outro. Então você faz ali um certo pacto de mediocridade, né, que é ficar no pouco, quer ficar no mínimo. E você faz isso através dessa escolha. Então você percebendo, né, que esse outro é um reflexo da sua própria atitude, né, que esse outro é a sua atitude, então você vai trabalhar isso não no outro, não fora de você, porque você não tem esse poder e não tem esse controle de mudar o outro, mas você pode tomar consciência disso em você mesmo. Se eu estou fazendo assim, eu posso, então, através da consciência, começar a me colocar numa atitude diferente. E ao se colocar numa atitude diferente, aí sim, através da sua mudança, você começa a fazer uma mudança no relacionamento. E é importante porque às vezes as pessoas falam assim, André, você é uma pessoa que quer a separação dos casais, você é favorável à separação dos casais. Gente, terapia não casa e não separa ninguém, né? A terapia ela conscientiza, ela acende a luz e mostra o que ali está acontecendo. O que o casal vai fazer com isso, o terapeuta não tem o menor poder sobre isso, né? Sobre que tipo de escolha a pessoa vai tomar, que tipo de decisão a pessoa vai tomar a partir do momento que ela tiver uma consciência maior do seu próprio relacionamento. Mas muitas vezes ocorre inclusive o oposto. Uma pessoa que chega decidida a se separar, ao tomar consciência
né, de como ela se coloca no relacionamento, ela vai transformando isso e o relacionamento melhora, se fortalece, a pessoa não se separa. Então, assim, essa ideia de que, então, eu vi isso, eu tenho que me separar, não é isso. Né? A consciência, a terapia, ela não casa e não separa ninguém. Mas ela conscientiza para que a partir do momento que você tem esse conhecimento, você possa fazer as transformações. Uma coisa que eu desejo, né, para mim e para as pessoas é a transformação. Isso sim. Você está dentro de um arranjo patológico, esse arranjo te faz sofrer, e uma coisa que eu quero é que você transforme isso. Agora, então você quer que eu me separe? Claro que não. Né? Claro que não quero nada. Né? Então eu quero que você enxergue o que você está fazendo, um arranjo que você tem, uma atitude que você tem, que promove o sofrimento na sua vida. Né? Que dispara uma série de entraves e de dificuldades na sua vida. Agora, essa questão, né? Terapia não casa e não separa ninguém. O que é importante é que a gente transforme, que a gente tenha a consciência, porque conhecendo você constrói modalidades novas, conhecendo você faz a mudança. Um outro tipo aqui de relacionamento que eu queria trabalhar com vocês é o do certinho com o enrolado. Né? É um tipo de parceria que é o do certinho com o enrolado. Então o que é esse certinho? O certinho é o trabalhador, a pessoa que consegue ali ganhar o dinheiro, paga suas contas em dia, ele paga até antes as contas. Né? Se a conta vence no dia 10, ele já no dia 5, no dia 6, 7, 8 ali, ele já está pagando tudo. Uma pessoa extremamente responsável, né? Só que ele essa pessoa casa com o negligente, com o irresponsável, com aquele que está a passeio na vida e com aquele que vai fazer um monte de dívidas, com aquele que vai arrumar arranjos de sociedade que serão terríveis, que vão trazer prejuízos para o casal. Com aquele que vai sempre entrar em barca furada, sabe assim? Então o certinho casou com aquele que vai sempre entrar em barca furada. Ele está sempre numa barca furada, ele sai de uma barca furada e entra em outra. Aí ele coloca em risco o nome do certinho, então o nome vai ficar sujo, o certinho não pode usar o próprio nome. Então é um rolo, né? Então o certinho se casa com o enroladão e esse enroladão vai colocar vai virar a vida desse certinho de ponta cabeça. Então o que acontece? E é sempre assim, como é o certinho que ganha o dinheiro, então o certinho ele está sempre investindo no enroladão, né? Então ele ganha o dinheiro e investe em alguma coisa, alguma ideia que o enroladão quer ter ali e tal, e quer desenvolver, só que é sempre uma barca furada. Então o certinho pega o dinheiro, coloca no outro e o outro destrói. Né? O outro está sempre destruindo os valores do certinho. Aí daí o certinho fala assim, nossa, mas que absurdo, olha o que o outro está fazendo comigo. Não, mas essa atitude do enroladão, do irresponsável, do negligente, essa atitude destrutiva deste seu parceiro é a sua própria atitude. Por que você pega os seus melhores valores, os valores que são fruto ali da sua inteligência, da sua capacidade, os seus valores mais sofisticados e mais requintados e dá na mão de uma pessoa que vai destruir? Por que você está fazendo isso? Então, isso é o arranjo patológico. Então, como é que você conscientiza isso? Você conscientiza isso percebendo que isso que o outro está fazendo é a sua atitude. Você está pegando os seus valores, os seus melhores valores e está dando na mão do outro para que o outro arrebente. Ah, mas André, isso não é lógico. Não é lógico mesmo, é psicológico. Isso é psicológico. Isso é arranjo patológico. Então, como é que você muda isso? Como é que você transforma isso? Você tentando convencer o irresponsável, o negligente de que ele tem que mudar, você vai perder o seu tempo na vida. O que você tem que fazer?
Você tem que proteger os seus valores. Você tem que parar com essa atitude. Você tem que parar de pegar os seus valores e colocar na mão de uma pessoa que vai destruir. Então é você que tem que perceber que essa atitude do seu parceiro é a sua própria atitude. É o que você está fazendo com você mesmo. Então, ao tomar consciência disso, você vai tratar isso no outro? Lógico que não, você vai tratar isso dentro de você. E ao resolver isso com você, perceber o quanto essa atitude te prejudica, você vai começar a transformar isso dentro de você, e a hora que o outro pedir o seu cartão, você já não vai mais dar, né? Você já vai segurar, você já vai ter uma atitude de mais defesas, mais proteção. Por quê? Porque você trabalhou isso dentro de você. Deixa eu dar aqui, antes de eu fazer a conclusão, que eu vou falar do amor. André, onde ficou o amor? Eu vou falar aqui um pouquinho de um tipo de parceria. Eu tenho aqui outros exemplos que eu reservei para vocês, mas por causa do tempo eu vou pular aqui. Parceiros infantis, né? Então a pessoa escolhe um parceiro mais imaturo, mais infantil, então você também tem essa imaturidade para dentro de si. Então eu tinha aqui selecionado mais alguns exemplos, mas eu vou falar aqui só mais de um e vou fazer a conclusão, que é o do parceiro aventureiro, né? O que é o parceiro aventureiro? É o parceiro que não estabelece vínculos. Ele não estabelece vínculos. Ele se aproxima de você para viver uma aventura. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque é assim que ele direciona a vida. Ele acredita que a vida é uma aventura. Então ele se aproxima de você para viver uma aventura. Ele é uma pessoa que se aventura na vida. Ele é uma pessoa que não quer criar vínculos, que não quer construir vínculos. Bom, então o que vai acontecer? Ele vai se aproximar, vai ficar um tempo que pode ser um fim de semana, mas que pode ser uma semana, mas que também pode ser um ano, como também pode ser 2 anos, né? Pode ser uma aventura mais longa ali que ele queira, mas como também pode ser uma aventura mais rápida de um fim de semana. Ele vive aquela aventura e vai embora. Então o que vai acontecer? O que acontece com esse tipo de parceiro, de parceira? Ele vai se aproximar, vai viver a aventura, que pode até ser uma aventura gostosa, tá? Pode até ser uma aventura gostosa. Mas é uma aventura, como o nome diz, é uma aventura, não há projeto de futuro nenhum. Você ao lado dessa pessoa, você não vai conseguir construir nada. Por quê? Porque é uma pessoa que se aventura, né? Esse é o perfil, essa é a atitude desse parceiro. Então não tem como você fazer projeto ao lado dessa pessoa, porque ele é um aventureiro. Então ele vai se aproximar, vai viver a aventura e vai embora. Essa é a atitude deste parceiro que você escolheu para você. Mas qual é o tema da live? O seu parceiro é a sua atitude. Opa! Então eu preciso perceber que isso que esse parceiro está fazendo, onde está isso em mim? Porque você também tem medo de assumir uma responsabilidade maior num relacionamento afetivo. Você tem medo dessa responsabilidade. Então você não busca um homem mais responsável, você não busca um homem que vai fazer um vínculo mais afetivo, mais profundo, porque você também tem receio de assumir essa responsabilidade. Então você vai buscar o aventureiro que não assume responsabilidades, que não cria vínculos, porque você também, dentro de você, não quer assumir esses vínculos mais profundos, mais sérios, mais duradouros, né? Mais verdadeiros. Então você fica vivendo aventuras. Mas aí você fala assim, nossa, mas nenhum relacionamento meu vai para frente, são só aventuras. Ué, mas por quê? Porque a atitude deste parceiro é a sua própria atitude. Né? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, mas eu vou fazer a conclusão aqui.
As pessoas perguntam, André, mas se você fala tanto de arranjos patológicos, e onde fica o amor, né? Eu vou falar sobre isso, deixa eu só responder aqui. Mas por que essa tendência em escolher parceiros baseados em nossos piores sentimentos e atitudes? Nós temos dentro de nós um funcionamento mais psicopatológico. Essas são as nossas psicopatologias. Qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano não é com o mal. Eu falo muito isso nas lives. O problema do ser humano não é com o mal. O problema do ser humano é com a rejeição, o afastamento, a distorção, a negação do bom. Nós nos afastamos do bom. E por nos afastarmos do bom, por negarmos o bom, nós passamos mal, nós sofremos, né? Então o nosso sofrimento vem de uma atitude de negar o bom, de se afastar do bom. Mas André, isso não é lógico, isso é psicológico e é daí que vem as nossas psicopatologias. Nós temos, o ser humano, ele tem uma tendência a negar o bom. Então nós não usufruímos do bom, nós não participamos do bom, nós negamos o bom. Então nós somos tão louquinhos, né? Quando eu falo de psicopatologia, é a nossa própria loucura. Nós somos tão louquinhos por negar o bom, que a forma que a gente tem de chegar no bom, isso já é a conclusão, já estou fazendo aqui para vocês, que a forma que a gente tem de chegar no bom é através da negação que nós fazemos. Então nós negamos, sentimos a dor da negação, da atitude errada que nós tivemos com nós mesmos, com a vida, com o amor. Nós sentimos a dor e por essa dor sentida nós corrigimos o nosso caminho. André, você está querendo dizer então que nós aprendemos um pouco pelo sofrimento? É exatamente isso. Né? Nós aprendemos, é através dos nossos tombos que a gente corrige o nosso caminho, que a gente passa a fazer escolhas melhores, que a gente passa... Então, André, você não fala do amor? Por que eu não falo do amor? Porque conhecendo as nossas patologias, conhecendo as nossas doenças, nós podemos melhorar as nossas atitudes e melhorando as nossas atitudes, aí sim a gente vai se abrir para o amor. A gente se abre para o amor quando a gente percebe as travas e os bloqueios que nós mesmos colocamos para viver o amor, para viver o afeto. Através das escolhas que nós praticamos, através das atitudes que nós alimentamos. Só que no relacionamento a gente tem uma tendência de achar que é o outro. Olha o que o outro faz comigo. Olha qual que foi o objetivo da live hoje? Trazer vocês para essa consciência de que esse outro é a sua própria atitude. Estão pedindo aqui para que esse tema seja o tema da próxima live, o afastamento do bom. Isso é uma coisa que não é falada por mim, isso é falado pelo Santo Agostinho. O Santo Agostinho é um pensador que acredita que o mal não existe o mal, mas que existe essa atitude errada que nós praticamos de afastamento do bom, e o Santo Agostinho leva isso até para uma questão teológica, né, do afastamento da própria verdade de Deus, né? Então, nós nos afastamos da consciência, né? E por nos afastarmos da consciência, por nos afastarmos da verdade, por distorcer a verdade, por distorcer a realidade, nós adoecemos, nós sofremos na vida. Então nós temos que tomar consciência dessa atitude errada para que a gente possa corrigir e transformar. Superando os nossos entraves, nós abrimos espaço para o amor. Então nós vamos chegar no amor. Primeiro a gente desvia, daí a gente conscientiza o nosso desvio e corrige o caminho. E aí sim a gente se abre para o amor. Então nós chegamos à verdade pelo negativo, pelo erro, conscientizando o erro,
a gente então tem a oportunidade de viver o acerto. Gente, obrigado, estão dizendo aqui, perfeita reflexão de hoje, muito obrigado. Passar o domingo todo tomando consciência de tudo isso. A consciência é sempre uma amiga. Nós temos uma ideia assim, o peso da consciência, nós até falamos isso, eu preciso tirar o peso da consciência, como se a consciência fosse a nossa maior inimiga. E ela é e sempre será a nossa maior amiga. Tendo consciência, você transforma. Tendo consciência, nós mudamos a nossa modalidade para modalidades mais felizes, mais saudáveis, né? Senhores, muito obrigado pela atenção. Bom domingo a todos. Fiquem bem. Até a próxima live. Tchau, tchau.